em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, grande abraço! Estamos chegando para esclarecer as suas dúvidas na área do direito previdenciário. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Estamos chegando para mais um programa especial Caminhos da Aposentadoria e conosco ele, o professor, advogado, especialista em direito previdenciário, Paulo Bacelar. Bom dia, professor! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia para todos os ouvintes do programa Alerta Geral, mais uma vez aqui juntos, para responder as perguntas dos nossos ouvintes, tão queridos e amados, de todo sábado. E se você tem alguma dúvida, fique à vontade. Entre em contato com a nossa produção no nosso WhatsApp 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta do programa de hoje chega sem identificação e relata o seguinte: um neto perdeu a mãe há 6 anos e a avó se suicidou. E fora esse neto, tem 2 menores dessa avó. Ele não tem nenhum benefício e a única renda que tinha era o Bolsa Família. E ele está sendo criado por uma tia que está desempregada. E mesmo que tivesse emprego, não daria certo para trabalhar, pois ela teria que cuidar dele. E a mais nova tem começo de câncer. E o mais velho sofreu um acidente muito grave envolvendo outros 2 menores. Então, essa pessoa que mandou a pergunta gostaria de saber se essa família tem direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar. Olha, no caso, ela não sendo segurada da Previdência, né? Porque ele vivia com a avó, né? Vivia com a avó. A avó não é dependente, ou o neto não é dependente da avó, do avô. A não ser que tivesse com a guarda, com termo de guarda, né? A avó morreu, se ela tiver a guarda do neto, ele pode até ter na justiça o direito à pensão. Mas não tendo guarda, só por estar vivendo, não. Então, infelizmente, pensão por morte, nesse caso, não seria possível. E qual é o mais indicado? Levar esse caso a quem, professor Paulo Bacelar? Para saber exatamente se há a possibilidade de algum benefício. Não, é isso que eu digo. Se ele vivia com a avó era segurada, mas ela apenas tinha o cuidado com ele, né? Ela vivia com ele, o neto vivia com a avó, não tendo guarda, ele não teria direito à pensão por morte. O que poderia acontecer é entrar na justiça, tentar uma pensão, comprovando que ela, mesmo não tendo a guarda, ela vivia com ele aos cuidados da avó, né? Então, sim, poderia tentar fazer uma tentativa, mas legalmente não existe direito à pensão nesse caso. Mas muitas vezes a justiça julga e decide com base em outros meios que extrapolam a questão da lei, né? Ok. Agora tem a pergunta da Elaine Cristina, em Fortaleza. Tenho 48 anos e 32 anos de contribuição. Quanto tempo ainda falta para a minha aposentadoria integral? Olha, integral só com 35 anos de contribuição, no caso a mulher, e 62 anos de idade. 35 anos de contribuição com 62 anos de idade. Então, ela só vai ter direito à integralidade nesse caso. Cícera aí, participando com a gente. Tenho 45 anos de idade, só pago o sindicato. Como eu faço para contribuir para o INSS? Ela é trabalhadora rural? Então, a trabalhadora rural, ela não precisa contribuir, ela precisa comprovar que exerce atividade rural. Se ela contribui com o sindicato, ela está sindicalizada, mas não está coberta pela Previdência, porque ela precisa comprovar que exerce atividade rural fora essa contribuição do sindicato. Então, ela tem que realmente trabalhar na atividade rural. Ou como
trabalhadora sozinha ou com a sua família, né, em regime de economia familiar, plantando, colhendo, vivendo daquela atividade rural. Apesar da contribuição do sindicato, tem que comprovar esse trabalho, né, na área rural. Exato. E essa contribuição para o INSS, ela é presumida. Ela comprovando que exerce atividade rural, ela não necessariamente teria que pagar, queria contribuir para o INSS. Agora, se ela quiser contribuir e se aposentar como trabalhadora urbana, ela pode pagar como facultativa, como segurada facultativa, e se aposentar com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Mas mesmo ela fazendo trabalho rural, o professor Paulo Bacelar pode pagar a contribuição e se aposentar como urbana? Sim, se ela não tiver as provas, né? Sim. Porque contribuindo diretamente para o INSS, aí não precisaria ter essas provas. Ok, então, esclarecido aí, Cícero, obrigado. A Ana Célia, em Fortaleza, participa com a gente. Nunca tive carteira assinada, eu moro sozinha e vivo de bico. Como faço para conseguir algum tipo de auxílio, Bolsa Família ou algum outro tipo de auxílio? Aí ela tem que procurar o CRAS para saber se ela se enquadra nas regras do CRAS, né? Comprovar a renda, né? Cadastrar no CAD único, ver a situação da família dela, situação de miserabilidade, para saber se ela tem direito a algum benefício do Bolsa Família. Participe pelo nosso WhatsApp, 85992734353. Envie a sua pergunta, sua dúvida aqui para a nossa produção. Antônio Silva, em Juazeiro do Norte, participa agora com a gente, professor Paulo Bacelar. Sou pensionista da roça, porque meu marido era agricultor, faleceu e eu fiquei com a pensão dele. E agora, todos os meses, o sindicato está fazendo desconto do meu salário sem autorização prévia. São descontos variados de 20, 30 reais, que já é descontado diretamente no pagamento do meu salário. Aí eu queria saber se isso está certo, por que está acontecendo esse desconto? Ou é para quando eu for aposentar ter direito à aposentadoria por idade? Olha, Marcos, nesse caso, realmente, o desconto é ilegal. Se ela não autorizou nenhum desconto, o sindicato muitas vezes encaminha para o INSS para ser descontado em benefício de aposentadoria, em benefício de pensão. E se a pessoa não autorizou, ela pode pedir para excluir o desconto do INSS. Ela pode entrar no meu INSS dela, né, para uma senha gov.br, e pedir em pedidos, na aba de pedidos, de novos pedidos, tem lá uma aba dizendo, com a possibilidade dela solicitar a exclusão de descontos de cooperativas, de associações, e ela pode fazer esse pedido de exclusão sozinha, sem necessidade de nenhum sindicato, sem necessidade de ninguém. Professor Paulo Bacelar, mas nesse caso é curioso, porque se ela não autorizou, por que estão descontando? Será que alguém entrou com a senha dela? Alguma coisa desse tipo? Porque se ela não tem autorização Marcos, dela... é difícil entender como, porque se ela não autorizou, de repente, às vezes a pessoa assina alguma coisa, né, sem saber, na hora de pedir aposentadoria, o sindicato já joga ali uma... Eu não estou falando que é assim, né, mas pode ser que seja dessa forma. Então, eu não acredito que seja uma coisa que o INSS, por exemplo, fez por conta própria, né? Tem que sempre ser feito por um pedido de alguém, tem né? que ter a intervenção da de entidade. Então, acontece muito isso, e seria, que eu posso falar para você, que é inexplicável acontecer isso sem autorização da pessoa, e se for através de uma autorização forjada, pior ainda, né? Maria, em Camucim, meu marido tem 5 hérnias de disco, bico de papagaio e artrose. Ele deu entrada no INSS com perícia médica para março do ano que vem. A minha pergunta é a seguinte: o laudo médico válido é o primeiro que deu entrada no benefício ou precisa de outro novo? O atestado médico dele é por tempo indeterminado. Olha, se for por tempo indeterminado, em regra, era para o INSS conceder a aposentadoria por invalidez logo, permanente. Mas não fazendo isso e considerando apenas um período, e ele for pedir uma nova perícia, ela precisa apresentar novo atestado médico. É melhor que seja um novo atestado médico para provar que ela ainda está naquela situação. Flaviana, em Tururu. Meu pai deu entrada na aposentadoria dele há 5 meses e até agora não teve resposta nenhuma. Demora isso tudo mesmo? Uma pergunta com frequência aqui, né, professor Paulo Bacelar?
A demora, ela se dá por conta da falta de servidores, né? Poucos servidores, muitos se aposentaram e muita gente dando entrada na aposentadoria através do INSS digital, através do telefone, da internet. Então, muitas pessoas pedindo e poucas pessoas para atender. Então, essa demora está acontecendo, por isso que o INSS pediu na Justiça para ser considerado um prazo de 90 dias. Passando de 90 dias, você pode procurar um advogado para entrar com ação, um mandado de segurança para poder antecipar esse requerimento. A fila é grande, né, professor Paulo Bacelar? O INSS com várias ações para tentar diminuir esse tempo aí, mas realmente é muita gente, né, professor? Muita gente e requerendo de todas as formas, né? Sim. Pelo telefone. Antes você tinha que agendar e ter que ir na agência, o servidor pelo menos controlava no agendamento as vagas que tinha naquela agência. Agora não. Você pode... Agora, enquanto a gente está conversando aqui, pode ter gente aí protocolando benefício adoidado. Participe com a gente. Opa, caiu um lenço aqui no estúdio. Participe pelo nosso WhatsApp 859-9273-4353. Agora tem o xará do professor Paulo Bacelar. Ele é de Horizonte e tem a seguinte pergunta. Atenção, Paulo, a sua resposta aqui com o teu xará, hein? Minha avó tem 69 anos, mas nunca contribuiu com o INSS. Como eu faço para garantir a aposentadoria dela? A aposentadoria tem que pagar, tem que contribuir durante 15 anos. Se ela não tem condição mais de trabalhar ou de contribuir durante 15 anos, ele pode requerer um BPC para ela, se a renda dela não for maior ou igual a 1/4 do salário mínimo. Lembrando que renda de filhos que são casados não entra no cálculo da renda familiar. Só entra no cálculo da renda dela se ela tiver ainda e viver ainda ou morar com os filhos solteiros. Nesse caso, a renda dos filhos será computada no cálculo da renda familiar. Mas ela morando sozinha ou não tendo mais filhos solteiros, ela pode requerer o BPC e será concedido o benefício dela. Judite, em Pentecoste, meu pai está em casa com problemas de saúde. Eu gostaria de saber quais doenças e quais critérios para conseguir um auxílio-doença no INSS. Olha, o critério é estar incapacitado para o trabalho. E a doença pode ser qualquer uma, né? Qualquer doença que incapacite a pessoa para o trabalho. Se for uma pessoa autônoma que incapacite dela de trabalhar, de sair para a rua para trabalhar, para fazer as suas atividades habituais, você terá direito ao auxílio-doença. Agora, precisa ter, no mínimo, 12 contribuições mensais antes da sua incapacidade. Então, se você começar a contribuir agora, você só vai poder dar entrada em algum benefício por incapacidade daqui a 12 meses, são 12 contribuições. Exceto as doenças e as incapacidades causadas por acidente. Pode ser acidente de trabalho ou não, qualquer acidente. Você tem um acidente de moto, você tem um acidente na rua, como pedestre, qualquer tipo de acidente, jogando bola, né, quebrou a perna, é um acidente. Então, qualquer tipo de acidente, você pode já começar a contribuir e já estaria segurado da Previdência e não precisaria ter essas 12 contribuições. Luiz Fernando, em Calcaia, participa com a gente. Sou dependente e recebo uma pensão por morte do meu pai. Quando eu fizer 18 anos, eu vou perder o benefício? Não, a pensão ela vai até os 21 anos para os filhos. 18 anos ainda continua recebendo, vai até os 21 anos de idade. E agora a participação dela, da Ana Estela, em Fortaleza. Ana, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua participação. Estou grávida de 8 semanas. Eu já posso dar entrada no auxílio maternidade? 8 semanas é possível. Ela pode dar entrada com um atestado médico, constatando que já tem 28 dias antes do parto. Ela pode dar entrada com esse atestado médico. Seguindo com o professor Paulo Bacelar, a Isadora, professor de Paracuru, participa com a gente. Ela relata o seguinte: dei entrada no auxílio maternidade há 2 semanas e até agora não tive resposta. Demora sim? Recebo o retroativo depois? Não, ela não recebe retroativo, ela recebe 4 meses. 4 meses. O salário maternidade é 4 meses a partir do parto, ela vai receber os 4 meses. Não importa quando vai conceder o benefício. E essa demora realmente está acontecendo. 2 semanas ainda é muito pouco para ainda esperar a concessão. Agora, existem possibilidades da pessoa fazer um requerimento
de uma forma correta, um requerimento de uma forma em que os vínculos e as remunerações da pessoa estejam corretos no CNIS, estejam com acertos feitos, né? Não tenha períodos em aberto, não tenha períodos contando com valores de contribuição abaixo do salário mínimo, que isso pode acontecer. Quando você tem todo o cadastro bem feito, você pode requerer o benefício e às vezes, Marcos, esse benefício sai em 24 horas, bem rapidinho, mas precisa estar com o cadastro bem atualizado. Fátima, em Morada Nova, participa com a gente. Gostaria de saber quais formas de contribuir com o INSS para garantir a aposentadoria. Ela pode contribuir como segurada facultativa ou segurada contribuinte individual. Se ela assinar a carteira, ela vai contribuir como segurada empregada. Mas se ela não for empregada, ela pode contribuir de forma autônoma, como facultativo, se ela não exerce nenhuma atividade remunerada, ou como contribuinte individual. O que muda nessa questão de contribuinte individual facultativo, que é o contribuinte individual, ele trabalha, ele exerce atividade remunerada, é um autônomo, e ele vai pagar como contribuinte individual. Se ela não trabalha, não exerce atividade, ela vai pagar como segurada facultativa. De Horizonte vem a pergunta da Bernadette. Estou doente e não consigo mais trabalhar. Eu já tenho 59 anos e 9 anos de contribuição. Consigo me aposentar com algum benefício? A aposentadoria só se você estiver incapacitada permanentemente para o trabalho. Quem vai dizer isso é o seu médico. É um médico que vai te analisar e vai te dar um atestado dizendo que você não tem mais condição de trabalhar com a sua condição de saúde e que não tem mais como reabilitar, trabalhar em outra atividade. Então, nesse caso, você pode pedir aposentadoria por invalidez, mas sempre com um atestado médico, atestando a incapacidade permanente ou um laudo médico também atestando a incapacidade permanente para o trabalho. Júlio Oliveira, em Iguatu. Recebo uma pensão por morte da minha falecida esposa. Se eu me casar de novo, eu perco essa pensão? Não perde. Ele pode casar novamente, se divorciar, casar novamente, que não vai ter nenhuma perda dessa pensão. Pode casar, viu, Júlio? Abraço para você e a todos aí de Iguatu. A Natália, em Guaraciaba, professor Paulo Bacelar, participa com a gente. Tem um filho de 7 anos e o pai dele faleceu em um acidente de moto. Eu posso dar entrada em um benefício no INSS? Sim, pode. Se ele for segurado da Previdência, ele vai ter direito à pensão por morte do pai, até os 21 anos de idade. Marcondes, em Aracoiaba. A minha esposa recebe o Bolsa Família, mas desde que me aposentei, ela perdeu o benefício. Isso é normal? É normal. Agora precisa saber se é legal. Ela tem que ir a uma agência, né, do CRAS, do seu município, em Aracoiaba, para saber as regras de concessão do Bolsa Família, porque o fato dela ter um benefício não gera a cessação do Bolsa Família. Existem outros critérios e ela deve conversar com um funcionário lá no CRAS. Jerusa, em Banabuiú. Sou empregada doméstica e sempre trabalhei nessa atividade, mas não tenho carteira assinada. Eu vou conseguir me aposentar, professor Paulo Bacelar? Não, se ela não tiver com a carteira assinada, se ela não tiver contribuindo, aí ela vai ter muita dificuldade de se aposentar. Porque até comprovar esse tempo de trabalho... Ela precisa comprovar, precisa entrar com ação na justiça, precisa assinar a carteira, precisa verificar por que não teve as contribuições, né? Então, é muito complicado a empregada doméstica se aposentar se não tiver com a sua carteira assinada. Agora, é bom a carteira assinada para o segurado, que vai garantir seus direitos, vai se aposentar, e é bom também para o patrão, que não vai incorrer em nenhum processo judicial de cobrança, nem de processo judicial para reconhecer aquele vínculo, e nem um processo de cobrança feita pela Receita Federal, porque ele vai estar com débito previdenciário. Agora, ela não colocou aqui a idade, professor Paulo Bacelar, mas dependendo da idade, dá tempo ainda, né, de começar a contribuir, né? Precisa ter 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Se ela ainda falta 15 anos para atingir a idade, ela poderia já pensar em contribuir. Matias, em Limoeiro do Norte. Minha mãe deu... Sim, professor. Fica esse alerta. Não aceitem, para os dois, não aceitem pessoas que querem trabalhar como empregada doméstica e que não querem assinar carteira, ou para aquela justificativa de se aposentar como rural no interior, ou aquela justificativa de que não pode perder o Bolsa Família. Não aceitem, não aceitem. É o recado do programa Alerta Geral. Não trabalhem
Não tenha trabalhadores na sua casa sem assinar a carteira, que é um risco muito grande. E também não aceite trabalhar em nenhuma casa que não tenha a sua carteira assinada, por nenhum motivo. Então, assine a sua carteira, você estará protegida pelo INSS e terá seus direitos garantidos. Porque lá na frente isso dá um problema, né, Para os professor dois. Paulo Para Bacelar? os dois. Complicado. Muita atenção aí. Vamos lá então, seguindo aqui, o Matias em Limoeiro do Norte enviou mensagem pra gente. A minha mãe deu entrada na aposentadoria, mas fazem meses e até agora nada. A minha dúvida é se eles pagarão o retroativo quando aprovarem o benefício dela. A demora praticamente normal, tá demorando mesmo, né, professor? Tá demorando e se ela tiver realmente direito à aposentadoria, quando fez o requerimento, com toda a documentação direitinho, ela vai receber todo o retroativo. E ainda com juros e correção, ainda por cima. Elton em Pacatuba. Meu filho é autista, ele tem 5 anos. Gostaria de saber se, dependendo do grau, ele tem direito a algum benefício. Tem sim, o autista tem direito ao BPC, mas vai depender do laudo médico, da sua incapacidade, né? Do seu problema, o grau de problema. E também vai depender da renda familiar, da sua família. Os pais, os irmãos, solteiros, quem trabalha naquela residência e dividir aquela renda das pessoas que moram naquela mesma casa, dividir pelo número de pessoas para identificar se ela está no grau de miserabilidade, ou seja, que tem uma renda familiar per capita, com a renda total dividida pelo número de pessoas, tem que dar menor do que 1/4 do salário mínimo. Marisa, em Calcaia. Eu trabalhei por muitos anos com carteira assinada, mas não consegui voltar para o mercado de trabalho. Hoje em dia eu faço bicos e não tenho renda formal. Eu gostaria de saber como faço para não prejudicar o tempo e conseguir me aposentar lá na frente. Ele deve voltar a contribuir para você não perder aquele tempo que você já contribuiu. Você deve voltar a contribuir. Para ter direito ao auxílio-doença, por exemplo, basta que ele contribua com 6 meses, já que perdeu a qualidade segurada, mas somar o tempo que ele já pagou com o tempo que ele vai pagar daqui para frente para ter direito à aposentadoria. João Guilherme em Maracanaú, sou autônomo, tenho MEI e pago tudo direitinho, mas em relação à contribuição com o INSS, eu não sei como contribuir. Como eu faço? Olha, ele pode entrar no site do meu INSS, e vai ter uma aba lá chamada GPS, que é Guia da Previdência Social. Ele vai ter que digitar o seu NIT, ou PIS, e ter o código de pagamento. Como autônomo, 11% é o código 1473, aliás, 1163, o código 1163, que é 11% sobre o salário mínimo. Código 1007, que é o código para quem vai contribuir 20% entre o mínimo e o teto da Previdência. São os dois códigos para ter direito à aposentadoria para quem é autônomo. Professor Paulo Bacelar, mas ele tem MEI, ele é microempreendedor individual, então já... Se ele é MEI, ele vai contribuir 5% sobre o salário mínimo, é fixo, e ele deve emitir uma guia chamada DAS e transmitir pelo E-Social. O contador dele deve fazer isso todo mês. Ok, abraço para você, João Guilherme. Evanda, em Santa Quitéria. Sou professora municipal e tenho 26 anos de previdência e 54 anos de idade. Quando eu posso me aposentar? Ela tem quantos anos? Ela tem 54 anos de idade, 26 anos de previdência. Professora municipal, em Santa Quitéria, 26, professor Paulo Bacelar. 30 anos. E quantos de idade? 60? 54. 54. Ela precisa ter 57 anos, então faltam 3 anos ainda para ela poder pedir aposentadoria. 57 com 25 de contribuição. Ok, Maria em Russas, gostaria de saber se ainda existe cartão do INSS ou tem que ficar preso. As contas dos bancos cobram taxas muito altas. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, entendeu, professor? Não, o que é que fica preso? Ela gostaria de saber se ainda existe o cartão do INSS. Sim, o benefício do INSS é concedido com uma conta benefício. Aqui em Fortaleza, por exemplo, a maioria é na Crefisa, porque a Crefisa ela ganhou uma licitação. Então ela não tem banco, você não tira dinheiro na Crefisa, mas faz o cartão lá. Então a pessoa vai na Crefisa, faz o cartão e saca o seu dinheiro todo mês no banco 24 horas. Se for o Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, qualquer banco, também do mesmo jeito, o banco irá fazer um cartão para ela, que é o cartão benefício.
De Biapina vem a pergunta do Antônio. Olá, Antônio, seja bem-vindo. Sou agricultor, vou fazer 60 anos. Como faço para dar entrada na minha aposentadoria? Ela é o quê? O Antônio, ele é agricultor, vai completar 60 anos. Ele vai ter que ter as provas rurais, né, os elementos de prova de 15 anos atrás, no mínimo. Ele vai ter que ter um documento de 15 anos atrás. Por exemplo, uma certidão de casamento onde conste a atividade dele como agricultor. Uma inscrição num cartório que tenha a profissão dele como agricultor. Uma procuração que ele deu alguma vez para alguém que tenha o nome dele como agricultor. A atividade, o registro de filho em colégio. Na ficha de registro do aluno, tem lá a profissão do pai como agricultor. Isso tudo serve como prova para ele pedir aposentadoria. Participe com a gente pelo nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Envie a sua dúvida, a sua pergunta aqui para a nossa produção. Daqui a pouquinho a gente volta com mais respostas e ele, é claro, o jornalista Luzenor de Oliveira. Olá, Luzenor! Olá, Marcos Furlan, meu querido amigo professor Paulo Bacelar, o meu abraço, o meu bom dia e dizer que daqui a pouco a gente volta com muitas perguntas e também muitas respostas para você, com esclarecimentos e a orientação na área da Previdência Social. Já deixo para você o recado direto, 085 99273 4353. Antônia está em Juazeiro do Norte. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se o meu tio tem direito à pensão por morte, pois ele vivia separado há 30 anos e a esposa chegou a falecer agora há pouco. Tem ou não, professor Paulo Bacelar, quando tem essa separação, depois de tanto tempo, fica a pensão? Não, Luciano, a pensão por morte para ex-cônjuges só se dá quando ela prova a dependência econômica. Se ele tivesse pagando alguma coisa para ela nesse período, antes de falecer, ela tivesse dependendo economicamente dele, ou ele dela, tanto faz, né, quem sobrevive, ficar dependendo economicamente de quem morreu, mesmo já separado de fato ou judicialmente, ela teria direito à pensão. O caso de recebimento de pensão alimentícia já prova a dependência econômica. Então, no caso dela ou dele, se não estiver recebendo pensão alimentícia ou não provar a dependência econômica, ela não terá direito à pensão por morte. Tatiane em Caridade, professor Paulo Bacelar, recebo BPC. Eu tenho direito ao salário maternidade? É possível, professor Paulo Bacelar? Ela recebe BPC e não deve contribuir, porque quem recebe o BPC geralmente não contribui. Se ela contribuir, ela tem direito ao salário maternidade. Se ela estiver contribuindo como segurada facultativa, por exemplo, e receber o BPC. Só que não vale a pena, porque o salário maternidade é de 4 meses, né? E o BPC ela vai ficar recebendo mais tempo. Então não pode acumular salário maternidade com BPC. Ela teria que cessar o BPC para receber o salário maternidade. Professor Paulo Bacelar, o Antônio Carlos em Viçosa do Ceará nos manda uma pergunta que é bem longa, então eu quero que você acompanhe o meu raciocínio com a leitura dessa dúvida do Antônio Carlos em Viçosa. Trabalhei em São Paulo 3 anos sendo cobrador de ônibus, 4 anos sendo conferente na mesma empresa. Saí dessa empresa em janeiro de 1994. Fiquei 1 ano sem contribuir e em janeiro de 1995 comecei a recolher como facultativo, no valor de 20% sobre o salário mínimo. Em agosto deste ano, completei 55 anos de idade. Quantos anos faltam para eu me aposentar? Aí ele diz, se continuar pagando 20%, quando eu irei me aposentar, terei direito a mais do valor do salário mínimo? Zanô, primeiro, ele está contribuindo 20% sobre o salário mínimo e ele tem que ter... a vantagem de contribuir 20% do salário mínimo, ele tem direito a uma regra de transição. Então, se ele tem 55 de idade e tem quanto de contribuição? Professor Paulo Bacelar, não dá para calcular, porque ele disse que trabalhou um período em São Paulo. O certo é o seguinte, se nós calcularmos de 1994 para cá, já são 30 anos de contribuição. Vamos dizer que tenha 35, Se tivesse já 35, ele teria que ter 63 anos de idade hoje para se aposentar, com 35. Certo. Se ele tiver 35 de contribuição, ele teria que ter pelo menos 100 pontos somando a idade e tempo. Não tem 55 mais 35 dá 90, não é isso? Exatamente. Então, ele, mesmo com 35 anos, ele não terá direito à aposentadoria agora. Poderá até ter daqui a 10 anos, com 65. Porém, com 65, ele vai já se aposentar por idade. Então,
Ele pagando 20% sobre o salário mínimo, não tendo direito às regras de transição para se aposentar com menos de 65 anos de idade, ele vai estar jogando dinheiro fora. Já falamos até aqui em outros programas. Se ele estiver contribuindo exatamente sobre um salário mínimo, então não vale a pena ele pagar 20%. Ele teria que pagar pelo menos 11% do salário mínimo, que daria menos para ele pagar por mês, e vai ter o mesmo direito à aposentadoria por idade com um salário mínimo, porque ele pagou a vida inteira sobre um salário mínimo. Pelo que eu entendi, nessa explicação, você disse que o Antônio Carlos vai se aposentar lá pertinho dos 65 anos de idade. Ou 65, porque ele teria que ter essas regras de transição, e pelo que eu estou vendo, ele vai ser difícil implantar uma regra de transição antes dos 65 anos de idade. Se ele pagar 20%, ele entra nas regras de transição. Mas se ele não atingir as regras de transição, não vale a pena ele pagar 20%. De longe, professor Paulo Bacelar, vem uma pergunta que é bem parecida com essa do Antônio Carlos. O José Maria está em São Paulo, diz que trabalhou em uma empresa por 4 anos e 9 meses. Saiu da empresa em janeiro de 1991. Ficou 3 anos sem contribuir, aí voltou a contribuir como facultativo no valor de 20% em março de 1994. Em agosto desse ano, ele completou 57 anos de idade. Aí ele pergunta, quantos anos faltam para eu me aposentar? Tem o tempo dele que ele contribuiu? 57 anos de idade, de 94 para cá, é uma situação 26, bem parecida, né, com a do Antônio Carlos, 90... com um detalhe. Antes ele trabalhou 4 anos e 9 meses, né? Ou seja, aqui parece que também tem mais de 35 anos, 30 anos de contribuição. Pois é, a mesma situação, com a pouca idade que ele tem, somente com 65 ele irá se aposentar. A Fátima não diz em que cidade se encontra, mas faz o seguinte relato. Sou aposentada na saúde pelo Estado. Tenho 18 anos de contribuição na educação pela Prefeitura. E hoje, 65 anos de idade. Dei entrada no meu pedido de aposentadoria pela educação. E o pedido foi negado. Como devo proceder, professor Paulo Bacelar? Ele deve recorrer. Ela, dona Fátima. Ele deve recorrer, né, nas instâncias, no recurso. Ela tem 30 dias para recorrer ou procurar um advogado para entrar na justiça. O advogado irá analisar, verificar se ela realmente tem direito e entrar com ação judicial. Linha direta do Jornal Alerta Geral para você mandar a sua dúvida. 085-99273-4353. Adalto Alves, em Aracoiaba. Tenho 62 anos de idade e 22 anos de contribuição. Com quantos anos eu posso me aposentar? Deixa eu responder, professor Paulo Bacelar, para saber se eu aprendi o dever de casa. Adalto Alves, é o seguinte, se você tem esse tempo de contribuição na área urbana, você vai se aposentar aos 65 anos de idade, porque você já fez o dever de casa com os 15 anos de contribuição. Se você mora na zona rural e tem essas condições, você já pode bater na porta do INSS e dizer, eu quero me aposentar como trabalhador rural. Fui na linha certa, correta, professor Paulo Bacelar? Com certeza. Totalmente respondido corretamente. Tá vendo, Adalto? Eu aprendi. Érica Santos, em Fortaleza. Gostaria de tirar mais uma dúvida. Tenho 46 anos de idade e 20 anos de contribuição, mas estou sem trabalhar desde 2020 por motivo de doença do meu esposo. Estou cadastrada no Cade Único com renda zero. A pergunta é, será que eu posso voltar a contribuir com 5% uma vez por ano e recuperar a minha qualidade de segurada? Ou preciso pagar 6 meses seguidos e somente após esse período ficar pagando uma vez por ano? Pergunta inteligente, professor Paulo Bacelar. Essa daí aprendeu, viu, com a gente aqui. Mas ela deve ter perdido qualidade segurada? Ela perdeu? Chegou a perder? Porque está desde 2020 sem contribuir. Desde 2020. Então ela parou de contribuir, realmente perdeu a qualidade segurada. É a segunda opção, ela está certíssima. Ela deve voltar a contribuir e lembrando o seguinte, ela contribuindo uma só, ela já volta a ter qualidade segurada, ela já é segurada facultativa. Se ela não tem renda zero, se tem renda zero, reconhecido, verificado mesmo, que o cadastro dela no Cade Único está com renda zero, ela pode pagar 5% do salário mínimo com o código 1929. E ela vai voltar a contribuir, a primeira contribuição dela ela já volta a ser segurada, porém ela não vai ter carência. Então ela teria que contribuir 6 meses para voltar a ter a carência dos benefícios e depois voltar a contribuir uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, na verdade, porque ela é como facultativa. Então ela contribui 6 meses direto, depois fica contribuindo uma a cada 6 meses. Érica. Perfeito. A situação dela, ela mesmo deu a solução. Mas
queria saber entre uma e outra e seria a segunda opção. Então, Érica, você facilita a todos do Jornal Alerta Geral fazer esse conteúdo ainda mais rico para os nossos ouvintes, porque a sua dúvida, a sua pergunta foi de um resumo e de um conhecimento técnico que facilitou, inclusive, a vida do professor Paulo Bacelar. Vilani, em Iguatu, não tem união estável reconhecida em cartório. Caso o companheiro venha a falecer, tenho algum direito em uma casa que ele tem e posso receber pensão? Aí ela diz, tenho BPC. Olha, Luciano, eu não gosto dessa questão da arrumação do CAD único para ter direito à pensão. Ela tem que mostrar quem é que ela mora na mesma casa. O CAD único tem que ser cadastrado as pessoas que moram na mesma casa. Se ela mora com o marido, ela tem que cadastrar o marido dela no CAD único, independentemente se vai ter direito ou não ao BPC. Tem que ser a verdade. Professor Paulo Bacelar, eu entendi a pergunta em outro contexto. Vou refazê-la. A Vilani de Iguatu tem a seguinte dúvida. Não tenho união estável reconhecida em cartório. Caso o companheiro venha a falecer, tenho algum direito em uma casa que ele possui e posso receber a pensão? Aí ela diz que a dúvida é se pode receber a pensão, embora não tenha a união estável. Mas mora na mesma casa e está no CAD único com ela, né? Porque ela tem direito à pensão. Porque ele tem que estar cadastrado no CAD único dela, para poder, quando ela for requerer a pensão, o servidor ele vai olhar o CAD único, vai ver que ele morava com ela e tinha pelo menos um indício de que ela vivia com ele. E depois ela apresentar outras provas de que vivia em união estável com ele. Não precisa ser casado. Então, mesmo endereço, ela apresentar um documento dele com o mesmo endereço que ela, provar uma compra de ele comprando alguma coisa para aquele endereço que eles moram, já seriam 2 provas, né? Se tiverem filhos em comum, já seria uma terceira prova. Ela precisa ter 2 provas. Mesmo com as 2 provas, o servidor vai olhar o CAD único para ver se ele estava lá no CAD único cadastrado. Porque, eu falei isso, Luciano, porque é muito comum as pessoas, para terem BPC, tiram os maridos ou os companheiros do CAD único para não contar aquela renda dele no caso, para ela não ter direito, para ela ter direito ao BPC. Então, às vezes, ela tira aquele marido ou companheiro e quando ele falece, ela vai pedir a pensão e o servidor do INSS vai olhar exatamente o CAD único. Agora eu tenho uma curiosidade que certamente muitos ouvintes estão também querendo fazer essa pergunta. Se a Vilani herdar a pensão, professor Paulo Bacelar, a pensão por morte, ela pode acumular com o BPC? Não, aí ela tem que optar ou a pensão ou o BPC. Não pode acumular o benefício de BPC com nenhum benefício previdenciário. Você tem dúvida nessa área da Previdência Social? Mande o seu recado com a pergunta e nós faremos questão de respondê-la. Você pode mandar a mensagem para o 085 99273 4353. João Carlos em Aracoiaba, sou vigia da prefeitura, concursado. Queria saber sobre o adicional de periculosidade. Aqui e em outras prefeituras, as administrações se recusam a pagar. Sei que temos esse direito por lei. O que fazer para garantir esse pagamento? Aí ele diz o seguinte: o programa é a melhor prestação de serviço do país. Parabéns. Valeu, João Carlos. E agora a resposta para você. Eu não entendi, Luciano. Ele quer o quê? Ele quer saber, professor Paulo Bacelar, ele diz que as prefeituras não costumam pagar o adicional de periculosidade para quem trabalha como vigia e quer saber o que fazer. Nesse caso, a cobrança tem que ser feita tanto a prefeitura quanto a empresa terceirizada nessa área. Porque assim, ó, existem contratos que são considerados nulos. A prefeitura não pode contratar empregados que tenham que o regime de previdência da prefeitura é de regime próprio, teria que ser através de concurso público. E muitas vezes contratam pessoas. E mesmo assim, caso a pessoa tenha alguma ação para entrar contra a prefeitura, nesse caso, ela tem que entrar com ação na Justiça Estadual, não na Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho não analisa esses casos de contratos em prefeitura. Agora, o fato dos servidores, ou concursados ou não, terem direito à aposentadoria especial ou contar o tempo especial para comum é uma dificuldade muito grande, porque as prefeituras não possuem, em regra, o laudo técnico de condições de acidente de trabalho, o LTCAT, que é o documento que é o responsável para fazer o PPP,
Então, muitos deles, a maioria deles, ou até 100% deles, precisam recorrer à Justiça Federal para ganhar um benefício de aposentadoria com tempo especial, porque as prefeituras não têm esse PPP. Agora, o fato de não receber o adicional de periculosidade não dá direito a ele à aposentadoria especial. É uma outra situação, que já é uma situação trabalhista, e aí teria que entrar com ação na Justiça Estadual, como eu disse. Professor Paulo Bacelar, Hilário está em Cascavel. Recebo auxílio doença por acidente de trabalho desde 2012. Atualmente estou trabalhando de carteira assinada e já tenho 21 anos de contribuição. Eu quero saber se esse período que eu tenho de auxílio doença por acidente de trabalho é somado com a minha contribuição para a aposentadoria. Não é somado com... Aliás, é somado dos períodos que não são concomitantes, né? Então não pode ter auxílio-doença concomitante com o período de trabalho. Então ele vai trabalhar, vai ter o auxílio-doença e aquele auxílio-doença, como é acidente de trabalho, ele vai contar sim para a sua aposentadoria. Irá ser somado aos outros períodos para contar como aposentadoria. Agora, nos caminhos da aposentadoria, com o alerta geral, com a porta aberta para você mandar a sua dúvida, mande o seu recado aqui no nosso WhatsApp 085 99273 4353. Luísa, em Itaitinga. Segunda vez que eu faço a pergunta, professor Paulo Bacelar, e não escuto a resposta. Luísa, eu acho que a nossa produção guardou a sua pergunta e essa mensagem está chegando agora para o professor Paulo Bacelar dar uma resposta bem redondinha e verdadeiro. Ela diz o seguinte: no próximo ano faço 70 anos de idade e 27 anos de contribuição. Sou professora. Vou ter perda salarial ao pedir a minha aposentadoria com esse tempo? Professor Paulo Bacelar, a dona Luísa perdeu tempo e dinheiro. Ela já teria direito à aposentadoria. Só que com 27 anos, ela não teria 25 anos de contribuição em 2019. Então ainda não poderia ser pedida aposentadoria, né? Mas assim, se ela entrou antes de 93, que eu acredito que não. Aliás, desculpa, antes de 2003. Ela já tem 27 anos de contribuição. 2003 já teria entrado. Então ela terá direito à integralidade e a paridade. Só que ela tem que ter 30 anos de contribuição para ter a integralidade e paridade. 30 anos, porque ela vai ter que ter um pedágio. Antes era 25 anos, mas tem que ter um pedágio. Então ela vai ter que ter os 30 anos de contribuição para ter a integralidade e a paridade. Quer dizer que nessas condições atuais não vale a pena a dona ela pode requerer Luísa pedir a aposentadoria? Ela vai ter direito, agora não vai ser a integralidade. Essa perda é significativa, professor Paulo Bacelar? Vai depender da renda, né? Porque a média de contribuições vai entrar média, né? Não vai ser integralidade, então vai ser média. Então vai ser uma média de todo o tempo contributivo que ela teve desde 94. Sandra, em Ocara. Tenho 54 anos de idade, sofro com artrose no joelho esquerdo, e atacou o direito agora, devido aos cuidados de idosos com peso mais elevado. Sinto dores nos joelhos e ombros e braços. Tenho direito à aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Em quais condições a Sandra pode ter direito à aposentadoria? Sempre aquela história, Luciano. A aposentadoria, ela vai ser baseada no seu laudo médico. Não adianta você ter doença e não ter um laudo dizendo com a sua atividade, a incapacidade em relação à sua atividade. Essa pessoa que falou que tem esses problemas, ela pode ter uma incapacidade diferente de outra pessoa que tem os mesmos problemas, mas tem outra atividade, entendeu? Então, é o laudo médico que vai atestar que ela está incapaz para o trabalho. Toda pessoa que tem problema de saúde, está com problemas para trabalhar, ela precisa buscar um laudo médico atestando que está incapacitada para o trabalho. Essa incapacidade pode ser provisória ou definitiva ou permanente. Professor Paulo Bacelar, um gole de água para refrescar a garganta aqui e fazer a longa pergunta da Isabel Cristina em Apuiarés, terra que você conhece tão bem ali na região do Vale do Curu. E ela começa logo assim, professor Paulo Bacelar: olha o tamanho da sua responsabilidade. Estamos todos ligados aqui no programa Alerta Geral. Nota 1000, não perdemos nenhum sábado. Valeu, Isabel. Convida a gente para tomar um café e comer tapioca com você. Ela diz o seguinte: sou agricultora, recebo Bolsa Família e o auxílio doença por incapacidade temporária. Nesse mês, o meu Bolsa Família de R$ 850 ficou com 400 ou com apenas R$ 425. Somos 4 pessoas no cadastro.
Professor Paulo Bacelar queria saber por que foi reduzido esse valor. É a primeira pergunta dela. Foi reduzido para 425. De R$ 825 reais para R$ 425 reais. Isso aí ela tem que procurar o CRAS. São as regras do Bolsa Família que são administradas pela prefeitura, pelos CRAs, né? Então existe uma série de situações em que a renda familiar irá ser computada. Então ela precisa ir procurar o CRAS para ter essas explicações. É interessante, professor Paulo Bacelar, que você fala sobre o CAD único, e a Isabel Cristina Apuiarés, ela deixou outra pergunta com o seguinte relato. Faz inclusive referência ao CAD único. Passei por uma perícia, foi concedida a prorrogação, o perito me deu mais 6 meses. Era uma perícia conclusiva. Eu pensava que iria ficar aposentada por ser uma perícia conclusiva. Eu sou portadora de artrite reumatoide, tenho vários laudos. A minha dúvida... Eu devo ir no CAD único ver porque foi reduzido o meu Bolsa Família? Olha, eu não Isso tinha feito, fez. né, Isabel, a pergunta completa, mas o professor Paulo Bacelar já deu a recomendação. Pode ser que seja exatamente por causa dela ter recebido esse benefício do auxílio-doença, né? Mas a questão do auxílio-doença ser conclusivo não quer dizer que seja permanente, não. Conclusivo é que aquela perícia vai ser conclusiva, vai ser concedida o benefício. Pode ser provisório, pode ser permanente. O que dá direito à aposentadoria e um auxílio-doença com tempo maior é exatamente o laudo médico, o atestado médico atestando a sua incapacidade, ou permanente ou provisório. E o INSS é que decide, ele que vai fazer essa perícia, a perícia médica feita pelo perito médico federal, e ele irá decidir. Se ele estiver indo contra o laudo, contra o atestado médico, aí cabe recurso ou ação judicial para consertar esse problema. Yuri, na região metropolitana de Fortaleza, em Itaitinga. Meu pai tem 52 anos de idade e 27 anos de vigilante armado. Falta quanto tempo para meu pai pedir a aposentadoria? 25 anos de contribuição. 27 anos de contribuição, 52 anos de idade. 25 anos de contribuição no mínimo, 60 anos de idade no mínimo. Então ele precisa ainda ter a idade de 60 anos. 8 anos de trabalho pela frente, professor Paulo Bacelar? Ou, se somado 25 com a idade, tem que chegar a 91 pontos. E aí é muito difícil, Luciano. Essa regra de transição da aposentadoria especial é quase impossível da pessoa conseguir, porque aí precisa ter 91 pontos. Vamos lá, quantos pontos ele teria hoje? 52 anos mais 27 dá 77. Olha aí, para 79. Para 91. Falta muito tempo, então ele vai chegar aos 60 anos antes. Então é muito difícil atingir a regra de transição. Yuri, eu gostaria muito de sempre dar boas notícias, né? Mas claro, essa notícia não é tão ruim, embora você tenha aí com seu pai a necessidade de esperar mais esse tempo. Mas o importante é que ele está fazendo o dever de casa bem direitinho. Chiquinho está em Betânia, Hidrolândia. Queria saber se os exames que eu tenho da minha coluna, no meu afastamento da firma durante 15 dias, eu preciso refazer essa pergunta com o seguinte contexto. Queria saber se os exames que eu tinha da minha coluna, aí meu afastamento da firma 15 dias, em 2 vezes o pedido foi negado pelo INSS. Hoje eu vou atrás de me afastar. Esses exames ainda servem, professor Paulo Bacelar, ou tenho que fazer outro pedido para exames médicos? Olha, cada pedido ele deve ter um atestado novo, porque o médico ele vai olhar dali para frente. Agora, os atestados antigos, eles servem exatamente para você demonstrar o histórico de doença, que a doença não vem melhorando, né? A incapacidade não vem melhorando. Então, é preciso um novo atestado médico, mas que você junte também os antigos. Marcelo em Saboeiro. Sou beneficiário do BPC Loas por deficiência, tenho 42 anos de idade. Nessas condições eu posso contribuir para o INSS? Se posso, qual é o código? E hoje qual seria o valor desse código? Quais os benefícios de quem ou para quem contribui para o INSS? Olha, ele vai contribuir com o código 1473, que é 11% sobre o salário mínimo para facultativo. E o código 1163, que é o código de 11% para segurado contribuinte individual. A diferença é que, nesse código de 11%, ele só se aposenta por idade. Então, se ele tiver períodos anteriores que dê para entrar numa regra de transição, ele não poderia pagar os 11%, pagaria os 20%, que para facultativo é o 1406 e para o contribuinte individual o 1007. E quais são os benefícios de quem ou para quem contribui? Todos se aposentam por idade.
mas não entra para a regra de transição apenas. A regra de transição é o quê? Soma de 35 anos de contribuição com a idade para o homem. Então, se tiver uma regra de transição possível, não pode contribuir com os 11%. A diferença é só essa. Tanto um quanto o outro, ele vai se aposentar por idade. E dá direito também a auxílio-doença. Só muda isso. A pensão por morte. Só muda a questão da aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. 085 99273 4353 é a linha direta que você tem para encaminhar a sua pergunta na área da Previdência Social. É o que faz a Régia em Paraipaba. Tenho 54 anos, funcionário público, agente de trânsito concursado há 20 anos da Prefeitura, de empresa privada 12 anos, 32 anos de contribuição. Aí ele diz, o presidente sancionou a lei 30% de periculosidade para os agentes de trânsito, ou seja, 25% de contribuição para quem recebe risco de vida. Pergunto, já posso entrar junto ao INSS com pedido de aposentadoria? A pergunta, professor Paulo Bacelar, está no nome da Régia, mas vem em um nome de uma pessoa do sexo masculino, porque aí muda a regra para mulher e para homem. Nesse caso, deu para entender, professor Paulo Bacelar? Não muda, porque se for aposentadoria por tempo especial, aposentadoria especial, tanto para homem quanto para mulher, 60 anos de idade com 25 anos de contribuição. Então é o mesmo, tanto para homem quanto para mulher. No caso dessas aposentadorias, somadas com tempos, a gente precisa saber se há conversão de tempo especial ou não. E se é o tempo todo especial, né? Ele foi agente de trânsito, mas não sei se ele ainda é, ou se ele já vai trazer uma certidão da prefeitura para o INSS. A transformação de regimes, ou seja, se você trabalhou no regime próprio de previdência e está trazendo uma certidão do regime próprio para o INSS, essa certidão ela não vem com tempo especial, ela vem com tempo comum. É necessário você entrar com ação na justiça para reconhecer o tempo especial. Final da nossa conversa aqui no bate-papo com o professor Paulo Bacelar, mas você pode mandar a sua pergunta aqui no nosso WhatsApp 085 99273 4353. Vou repetir, 085 99273 4353. Eu acertei, Marcos Furlan? É isso mesmo. Então vamos embora, professor Paulo Bacelar, um grande abraço a você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço. Obrigado, Zenô, até o próximo programa, se Deus quiser.